Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Olá, vamos começar mais um programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu falo com pessoas que fazem a maior diferença, pessoas que são fonte de inspiração. Hoje eu converso com uma profissional que é fantástica no que faz. Ela é sucesso absoluto. Ela é educadora e também economista. Sim, ela é uma das mulheres que contribuíram para a minha formação acadêmica. Hoje é com muito prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios Sandra de Souza Moreno Gorito. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite, George, querido. Boa noite a todos, né, que vão nos assistir, que estão nos assistindo. O prazer é todo meu, né? Eu fico muito lisonjeada com o convite, tá? Você foi muito generoso, né? Está me apresentando. Isso Mas aí é o que vale a pena. Isso uma, vale muito a pena. você, como Pode. falei isso em off, né? Aham. E torno a repetir aqui. Isso eu repito para brasileiros cidadãos do mundo, né? Pessoas que estão nos assistindo no Brasil, no Japão, na Europa, pessoas que acompanham o meu trabalho. Gente, eu sou hoje quem eu sou porque, primeiro, eu tive uma base familiar muito boa. Segundo, porque eu fui apresentado pelos meus pais por profissionais, eu fui apresentado a profissionais que contribuíram para a minha formação acadêmica. Isso só aconteceu porque nós, a minha família, acredita no poder da educação. Nós acreditamos, né, que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E foi através, né, de um instituto educacional que eu encontrei profissionais como a Sandra, essa professora que hoje, essa educadora, essa mestra em economia, que hoje vem aqui contar a sua história. Uma história muito inspiradora. Então, a gente vai começar, é com muito prazer que eu te recebo, e a gente vai começar, vamos fazer aí uma viagem ao passado, né? Sim, Quem vamos foi lá. a Sandra, a menina Sandra Souza Moreno? Quem foi a menina Sandra? Então, George, a menina Sandra, ela foi uma menina muito reservada. A palavra-chave é essa, né? Reservada. A minha mãe, né? Que é uma fonte de inspiração para mim, hoje já falecida, né? Há alguns anos, mas ela era uma pessoa muito rígida, muito voltada para a educação. Ela tinha uma necessidade muito grande, né, de educar os filhos, de fazer com que os filhos fossem, né, tivessem uma crescente, né, tivesse uma base educacional muito grande, e ela era uma pessoa muito restritiva em relação a pessoas que estivessem em contato conosco, Uhum. né? Então, assim, eu vivi a menina Sandra nos primeiros passos, né, até os meus 4 anos e meio, 5 anos, eu vivi dentro de uma redoma, né? Eu tinha um quarto de bonecas, de brinquedos e de estudo, que eu tinha uma biblioteca, uma estantezinha que eu lembro bem, cheia de livrinhos, sabe, com figuras, com, né, personagens e muitas bonecas. Meu pai trabalhava no CPRM, então ele ganhava muitas bonecas e essas bonecas vinham todas para mim, porque eu sou a caçula, né, da família. Eu tinha, na realidade, umas 18 ou 20 bonecas, e essas bonecas eram as minhas companheiras, né? Porque assim, minha mãe não me deixava sair para brincar com as criancinhas na rua. E ela fazia de uma forma tal que eu não me sentia reprimida, entende? Era o meu universo. Então, Uhum. ali dentro daquele espaço que eu tinha, eu desenvolvi é, a, a possibilidade, por exemplo, de ter acesso a livros, a ter acesso à alfabetização, a ter acesso à descoberta da matemática. Eu tive acesso a uma série de coisas, porque ela ia suprindo aquelas necessidades.
porém não com seres humanos, né? Mas com coisas e situações. Então, por isso, assim, eu tinha um apego muito grande à minha mãe, eu sempre fui muito grudada com ela, porque ela era a pessoa que se identificava comigo o tempo todo ali, né? Então, assim, vamos fazer um aniversário de bonecas. Vamos fazer. Ela fazia bolo e a gente cantava parabéns, ela participava, as minhas bonecas eram as minhas convidadas, né? Uhum. E assim, assim decorria. Então, assim, até os meus 4 anos e meio, mais ou menos, 5 anos, foi assim. Então, George, só para você ter uma ideia, eu não aprendi ler na escola. Eu não aprendi a iniciação matemática na escola. Foi desse jeito. A minha mãe começou a trabalhar comigo com o processo natural, alfabetização natural. Então, ela me ensinava a fazer assim, por exemplo, com A faz K, Aham. B com O faz Bó, L com A faz Lá, ainda bola. Então, assim, isso até hoje eu tenho na minha mente. E eu fui começando a fazer isso com os livros, né? Os livros de capa grossa, né, que a gente tinha, e que tinham histórias curtas. E aí eu fui começando a ler aquilo e fui alfabetizada por minha mãe dentro de casa. Que Então, eu não fantástico. precisei ir para a alfabetização, eu não fui para o jardim da infância, os meus irmãos foram, eu não fui. Eu não sei se era preocupação dela por eu ser a caçula, assim, um excesso de zelo, e aí eu acabei passando esse período, né, do jardim da infância, aí passei por esse período da alfabetização, que foi feito em casa, e deixa eu te contar muito rapidinho como é que aprendi, como é que desenvolveu a matemática. Teve um belo dia que a minha mãe trouxe um pacote de balas, né, que ela não me deixava comer doce, eu não podia comer doce, Ah, tá? Principalmente doce de barraca, doce de rua, eu não podia, eu tinha problemas de saúde com isso. Então, ela trouxe um pacote de balas lá, que meu pai tinha trazido, né, que tinha recebido lá das pessoas que visitavam ele, né? E ela me entregou esse pacote de balas. Aí eu fiz um círculo com as minhas bonecas e fui tentar. Pensei assim, eu vou dar bala para todas elas. Aí, olha só que coisa mágica. Mágico, isso é mágico. E aí, consequentemente, eu distribuí, eu parei e pensei, falei, poxa, eu tenho um saquinho na mão, como é que eu vou fazer? Devia ter uns 4 anos. Aí uhum. eu falei, mãe, aí saí, né? Ela estava na cozinha. Mãe, me ajuda. Ela, o que que é, minha filha? Eu tenho 18 bonecas, eu já sabia contar, né? Tenho Ah, 18 bonecas. Como é que eu vou fazer para dar às bonecas as balas que eu tenho aqui no meu saco, no meu saquinho, sem deixar ninguém, né, assim, prejudicado, vamos dizer. Aí aham. ela, fácil, você vai distribuindo para cada um. Eu lembro até hoje da forma como ela me falou. Você vai distribuindo para cada uma e vai dando a quantidade igual. Então, uma para cada uma, depois vem com duas, vem com três. E se por acaso sobrar, significa que você não fez uma divisão exata, né? Que não deu uma divisão exata pela quantidade de número de bonecas e de balas que você tem. Robert, George Robert, fez assim, ó, pá, na minha cabeça. Aí eu falei, estalou dali por diante. Eu nunca mais precisei que ninguém me ensinasse matemática. Eu percebi que a matemática era a lógica da prática, do dia a dia, do basicão, né? E aí foi o meu processo. Então, a alfabetização foi dessa forma, a matemática foi dessa forma. E aí, depois, né, fui para o colégio, e aí fui direto para a primeira série, mesmo com pouca idade, e aí não deu certo, porque eu fazia tudo muito rápido, e aí começava a incomodar os outros, né, querendo ir para casa, passando mal, cada dia eu passava mal de uma forma, e conclusão, me fizeram fazer a prova para a segunda série, e entrei para a segunda série, e ali fui embora. E assim foi a menina Sandra. A menina Sandra foi uma menina muito reservada, foi uma menina que buscou, né, esse conhecimento, quase um autodidata mesmo, né, com o auxílio da minha mãe, que era a minha referência lá, né, na época. Eu nem tinha muito convívio com meus irmãos, que eram um pouco mais velhos do que eu, já Aham. estavam na escola e tal. E assim eu fui crescendo, muito, muito isolada, né, muito, muito dentro do meu universo. Assim foi a menina Sandra. Você acha, né, hoje, como adulta, você pensa, né,
que, por causa daquela criação um pouco mais restrita lá no passado, você teve algum problema na adaptação com outras crianças? Quando você chegou na escola da primeira série direto para a segunda, você teve esse problema ou não? Para você foi tudo muito normal? Não, é assim, eu confesso a você que eu tive e ainda tenho, Uhum. né, muita dificuldades assim de muita população, de muita gente, de muito fervo, né, de jogar conversa fora. Assim, na minha cabeça, eu não consigo, né? Eu estou trabalhando nisso, claro, tenho trabalhado nisso a vida inteira, mas ouvir conversa fútil, essas coisas assim, eu tenho muita dificuldade, né? Mas trabalho nisso, claro, né? Eu convivo com um grupo de pessoas, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade de muita gente, de falatório durante muito tempo. Para mim, 15 minutos já está o suficiente. Opa, Entendeu? tem que 15 correr. minutos, 20 minutos, meia hora, depois pô, chega, começam a falar demais, falar besteira, e aí começa a não dar muito certo. Mas assim, eu consigo conviver, mas Uhum. eu tenho sim, tive sim, algumas dificuldades em relação ao relacionamento, talvez devido, né, a esse isolamento que eu tive, essa forma inicial, né, da minha educação, do meu processo educativo. Bom você falar sobre isso, porque na verdade, é muita gente assistindo, né? Pais e mães, e que de repente hoje é bem diferente da nossa realidade no passado. Nós fomos educados através de livros, né? Com brinquedos, livros, né? E com o pouco daquela coisa assim, né? Da amizade com o outro na rua, porque eu também fui educado assim. Uhum. Mas, né? Comigo já foi diferente, porque eu sentia a necessidade de falar muito, né? Eu queria, sempre falava muito, então assim, bem falar, Eu sei, eu lembro. esse menino vai ser comunicador, de qualquer forma, vai ser comunicador, né? Então, assim, é importante a gente ressaltar a importância, né, de uma base educativa, porque hoje, devido à tecnologia, as crianças não estão mais presas a livros, né? Estão presas Não. ao celular, ao computador, ficam de frente para o computador. Às vezes os pais não sabem nem o que os filhos estão fazendo, essa que é a pura verdade. E acaba que a informação chega para a nossa criança de hoje, para o nosso jovem, de uma forma completamente deturpada, onde a pessoa, né, cresce com distúrbios mentais terríveis, simplesmente por não ter tido uma educação um pouco mais regrada. Eu penso dessa forma. Eu também, porque assim, você pode perceber, Jorge, que você abre um site, né, para você poder verificar, analisar alguma coisa, é uma quantidade, uma gama tão imensa de propagandas, de gente especializada em tudo quanto é tipo de assunto, desde sentimental até político, até religioso, tudo, tudo, tudo. Então é uma enxovalhada de coisas. Então nós temos que ter um filtro para isso. Só que Verdade. os jovens, as crianças, eles não têm esse filtro. Eles vão absorvendo tudo, né? Então são coisas desencontradas, pessoas mal preparadas que estão ali passando informações como se fossem verdadeiras e Uhum. influenciando negativamente na formação dessa criança, né? Adolescentes, então, adolescentes na fase de 15, 16 anos, eles querem questionar, né, o sexo dos anjos. Eles querem falar de coisas, por exemplo, eles não sabem, na realidade, muitas vezes, um português de forma correta, né, ou um inglês de forma correta, mas eles querem falar sobre alienígenas, eles querem falar sobre a aparição de. Porque apareceu. Então, de onde tirou essa informação? Na internet, sabe? Verdade. Tirou dos sites malucos aí que eles conseguem ver, e eles se sentem intelectualizados por isso, eles se sentem muito dentro de uma verdade, da verdade que está somente dentro da imaginação deles. Então, assim, isso é muito perigoso, muito arriscado, porque eles acabam batendo de frente com os adultos, né, que têm uma outra base, que Uhum. têm o conhecimento e não somente a informação. É que eu sempre digo para né, o meu sobrinho, por exemplo, né, que convive bastante comigo, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter informação. O Google, ele te oferece uma série de informações. Mas cadê o conhecimento? Não Verdade. tem, é vazio, é somente informação
que não vai dar em nada, entendeu? É só entupir o cérebro de um monte de informações que você não tem respostas coerentes para dar, que você não tem conhecimento de causa e, consequentemente, fica vagando na sua mente e causando transtornos, né? Para a família, para eles mesmos. É uma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje a gente já está até entrando nesse ramo, né, já da educação. Então, assim, a educação hoje em dia, né, a família tem provavelmente muita dificuldade de lidar com esse tipo de trabalho, né, que tem que iniciar dentro da família por conta justamente disso, um excesso de informação que atrapalha tudo, atrapalha economicamente, atrapalha politicamente, atrapalha na formação do ser humano como pessoa humana, atrapalha de todas as formas, porque é muito bom, tanto que a gente está aqui conversando, né, usando esse mecanismo, né, a internet, esse meio de comunicação, porém, ele é excelente de um lado, mas muito prejudicial de outro. É esse filtro que está faltando, né? Está faltando um filtro aí, e esse filtro está sendo difícil de ser encontrado, entendeu? Eu acho que é por aí. Muito bom. É isso aí, gente. Hoje eu converso com a educadora e economista Sandra de Souza Moreno Gorito. Essa mulher que é o maior sucesso, essa mulher que uma aula de matemática com ela é com certeza a aula. Vamos falar assim, né? É, Muito obrigada. você, Eu me esforço. você é, né, a profissional que eu te falei isso, né, que contribuiu para que eu viesse a gostar de matemática, gente, porque eu não gostava. Depois que eu conheci Sandra, eu fui ver como o processo era tão fácil, né? Tudo está na ligação, né, do aluno com o professor e da maneira também, né, que o professor passa. É uma paixão, é um brilho que a gente vê no olhar do profissional que está na sala de aula e a gente vê o como é interessante e como é fácil algo que para muita gente é muito difícil. É como 2 e 2, 4 e não 2 e 2, 22. Por favor, hein, pessoal. Vamos. Pois é. Na formação numérica George. Na formação numérica vamos formar algarismos, vamos formar números, né? Então, 2 com 2 vai dar 22, são duas dezenas e mais duas unidades, tudo bem. Agora, né, a gente tem que perceber, né, essa diferença. A matemática ela é tão aberta, né, a esse ponto, né? Ela tem várias perspectivas, várias formas de ser abordada, né? Uma delas é essa que você falou, Não é? entendeu? Na escolha da sua carreira, como foi para você? Influência familiar ou foi algo que você decidiu por si mesma? Olha, eu vou te falar uma coisa. A minha mãe ficou 2 meses sem falar comigo, porque quando ela soube que, escondido dela, eu me matriculei, né, optei pela matemática, porque ela queria muito que eu fosse médica. E fiz até uma prova para medicina, que eu consegui passar, só que eu tranquei a matrícula porque eu fiz a prova da medicina depois, junto assim, eu fiz escondido, né? Na época que eu fui escolher a segunda disciplina, né? Porque a física eu fiz concomitantemente com a matemática. Eu puxei matérias eletivas de física, além das que já tinha, né, no currículo da matemática na faculdade, na UFRJ, puxei matérias eletivas de física e me formei em 2 matérias ao mesmo tempo, matemática e física. E depois, aí eu fui fazer vestibular novamente, quis fazer, né? Não pedi reingresso, quis fazer e passei, tanto para a faculdade de medicina quanto de matemática. Passei por medicina por minha mãe. Fiz. E não é que eu passei, menino? Aí passei. Passei para economia, fiquei louca, fiquei feliz da vida, porque eu queria muito ser economista, muito fazer prova para Instituto Rio Branco e ser embaixatriz em algum lugar, entendeu? Ir para outro lugar e fazer a diferença. Só que a minha mãe não sabia. E quando ela soube que eu tranquei a matrícula de medicina, ela ficou 2 meses sem falar comigo. Quando ela soube que eu fiz opção pela matemática, ela ficou zangada comigo pelo menos 1 mês e meio.
sabe? Zangada mesmo, triste mesmo, magoada mesmo. Você via a tristeza no olhar da minha mãe. E eu falava, meu Deus do céu, eu decepcionei a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? Que é a minha mãe. Mas eu não conseguia, Robert, a força da matemática era tão grande dentro de mim que ultrapassava aquela vontade de satisfazer a minha mãe, que para mim era um exemplo de mulher, de ser humano. Uhum. Então, assim, depois ela começou a aceitar, ela tinha muito preconceito contra o professor. Ela achava que professor era uma carreira muito discriminada, que não era valorizada, e ela tinha uma certa razão. Agora, eu vi de uma outra forma. Aham. O que eu vi, né? Na realidade, eu vi dentro da carreira da matemática uma possibilidade. Eu tenho um livro escrito, né? Um livro pré-vestibular para cursos militares, na realidade, né? O nome do meu livro é Vestibulando para militar, para universidades, etc. Então, esse livro eu fiz, se eu não me engano, em 2008, junto com um Ok. amigo meu, e depois eu escrevi sozinho em 2009, eu tenho essa publicação desse livro. E, assim, o que eu entendi foi o seguinte: eu não poderia entrar dentro da matemática com aquela forma medíocre. Ah, eu vou ensinar o beabá. Não! Eu vinha ali com uma gama de sede, de inovações, para passar, né, que fazia com que essa diferença fosse destacada em mim. Mas isso era muito natural, né? Porque, na realidade, eu não fiz matemática para poder ganhar dinheiro somente. Eu fiz matemática porque eu era apaixonado por matemática. Então, Uhum. assim, eu fiz bacharelado e também fiz licenciatura em matemática. Então, eu posso ser um matemático de empresa, mas também posso ser uma matemática da sala de aula. Eu posso escrever um livro, entendeu? Então, assim, eu tenho um leque, né? Essa gama, fiz o mestrado em matemática também, matemática da tecnologia, fiz uma matemática no ímpar, né? Pós-graduação. Então, assim, para abrir esse leque justamente da matemática, não só aquela coisinha, né? Pessoal, o professor está ensinando 1 mais 1, 2 mais 2. Não, a matemática é muito mais que isso. Então, eu Uhum. fui nesse sentido. E acabei, né, sendo descoberta na universidade com essa situação, porque eu estava me destacando dentro da faculdade, sofri muito bullying, tá? Dentro da faculdade, por causa da idade, outros mais velhos se irritavam comigo porque eu respondia sempre as perguntas dos professores, questionava muito, então eu estava começando a incomodar os mais velhos, porque eu entrei muito nova. Então, assim, mas de qualquer maneira, eu sempre trouxe comigo uma curiosidade muito grande em relação à matemática, aprender cada vez mais o porquê das coisas, né? E levar essa matéria para a realidade. Eu acho Uhum. que isso era fundamental, né? Tentar jogar a realidade, confrontar a realidade com aquilo que você está tendo em sala de aula, né? Isso é muito importante, né? E o É. professor, para fazer isso, ele tem que ter domínio daquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, como minhas inspirações, minha mãe não foi, com certeza, né? A minha mãe foi um contra-testemunho, um contra-testemunho. Porém, eu tive uma amiga chamada Inês, né, que me Uhum. encontrou. Tinha um tempo que eu não a via, estava terminando o terceiro ano no ensino médio, ela já estava fazendo o primeiro período de faculdade de matemática na UFRJ. Ela falou: Sandrinha, você é muito apaixonada por matemática, você não tem. Eu falei: meu Deus, a minha mãe vai me matar, eu não posso. Mas faz, porque você tem dom, você não sei o quê. Então, assim, me incentivou bastante, disse que era muito pesado, mas que era muito significativo, e que eu ia me apaixonar. E não é que eu fui com ela foi, marcou comigo, foi comigo, eu fiz inscrição para matemática depois que eu contei para minha mãe, né? Enfim, foi desse jeito. Então, a Inês foi uma influenciadora, e eu tive duas professoras maravilhosas. Uma delas eu não lembro o nome, infelizmente, mas eu lembro da pessoa lá na sala de aula, dando aula até hoje. Uma delas foi a do 9º ano, chamada Fernanda. Aquela Uhum. mulher era muito, muito, muito gostosa, no sentido de que dava gosto de estar com ela em sala de aula. Ela se tornou minha amiga, sabe? Então, assim, era muito parceira, uma mulher que vinha com coisas novas, a Fernanda.
E tive também a professora do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, que me encantou muito com a forma como ela se dirigia a nós, com a forma como ela abordava os conteúdos. Eu me apaixonei cada vez mais, né, pela matemática, pelos logaritmos da vida, pelas funções quadráticas da vida, pelas coisas, sabe? E aí comecei a perceber, gente, a televisão, assim, a gente só está aqui, Robert, conversando porque existe uma matriz, né, Verdade. determinante, que determinar exatamente a posição do seu olho, do seu olhar, onde vai ficar a boca, onde vai ficar configurado. Isso tudo é matemática. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é por conta da existência da matemática na nossa vida. E, assim, eu consegui perceber isso nessas professoras e também a minha amiga, que foi minha incentivadora, né? A Inês. Muito bom. É isso aí. Por isso que Uhum. sucesso, né? Uma mulher que ama o que faz. E a gente vê. Só de conversar com você, bom, eu tive a oportunidade de estar com você diretamente em sala de aula, porque você foi minha professora. Então, Sim. e hoje, né, eu posso dizer com 100%, com toda certeza, o como é estar de frente para você e ver o brilho nos seus olhos quando você entrega, né, para o mundo essa energia, esse universo matemática, né? Isso é muito gostoso. Agora, em tantas dificuldades, né, uma vasta experiência que você tem na área da economia, qual a maior dificuldade que você ainda encontra no mercado de trabalho nos dias de hoje? Bom, assim, o que acontece? O mercado de trabalho é um funil. Na Uhum, realidade, é um funil, né? Sempre foi e sempre será. Existe um grande tabu, na realidade, em relação aos profissionais recém-formados, sem experiência. uhum, Experiência comprovada pela sua contratação, óbvio, né? As empresas têm muito receio de contratar profissionais que não têm experiência. Porém, aí a gente pensa o seguinte: sem ter uma oportunidade, não tem como ter experiência. verdade. Então, assim, é uma faca de dois gumes. É uma coisa que contrapõe a outra. Muito bem. Eu vejo, George, que é, o, o acesso a instituições de qualidade, ele abre portas, entende? Eu Uhum, sei por quê, porque quando eu entrei, de fato, no ramo da educação, eu percebia que olhavam sempre o meu currículo e sempre verificavam, poxa, ela veio de tal lugar, poxa, ela se formou em tal lugar. Eu escutei isso várias vezes, os matemáticos da UFRJ são os melhores. uhum, Entende? Então, assim, a universidade da onde você vem, ela tem um peso muito grande. Então, a qualidade de ensino que você teve, que você conseguiu absorver, sabe, todo o seu conteúdo, seja na área de educação, seja na área de jornalismo, seja na área de engenharia, de economia, isso faz toda a diferença para a sua contratação. Ponto. Isso é um dos pontos. uhum, Primeiro, é um funil. Existe um tabu em relação aos profissionais recém-formados, né? Esse tabu é amenizado a partir do momento que você vem de uma boa instituição. Porém, ainda não é o suficiente. O que uhum, eu observo também? As faculdades, as universidades, elas oferecem estágios, né, para contratação. Eu, por exemplo, fui uma delas. Então, assim, eu fui descoberta pelo Instituto de Educação Santo Antônio dentro de uma sala de aula de uma faculdade. O professor, né, que era o professor-chefe lá do departamento de matemática, quando eles foram procurados, licença, só um golinho d'água. Combinando com a blusa, ó, tô igual o Jô Soares, tá vendo? Quase o programa do Ju. E nós estamos com canecas, né, Jorge? Você também está com uma caneca que eu vi linda aí, que você levantou. Olha, perfeito. Meu marido vai amar porque é botafoguense. Ah, é? Maravilhosa. Então, assim, as universidades, elas oferecem, elas abrem essa oportunidade para os estágios, Uhum, tá? E aí, quando elas abrem essa oportunidade para o estágio, o que acontece? O
a pessoa, o pretendente àquilo, né, que é o estudante, ele tem que se candidatar, ele tem que se apresentar. E detalhe, isso ajuda muito na contratação depois, né? Quando ele faz esse estágio. Eu fui oriunda disso, na White Martins foi assim, me acharam dentro da faculdade, da UFRJ também, quando eu estava fazendo economia, e eu consegui fazer o estágio, uma contratação dentro da White Martins, por causa da influência da faculdade. Matemática foi a mesma coisa, então, assim, eu sempre tive esse vínculo, né, entre estágio e universidade, empresa, escola, como se fosse assim, empresa, escola, empresa Uhum. e universidade. As escolas técnicas também são dessa forma, né? Mas aí tem um porém, né? O que é o diferencial? É que haja um empenho considerável desse estudante em mostrar que ele é bom e que ele é inovador. E provar que vale a pena contratá-lo. Uhum. Então, aí, a oportunidade foi dada do estágio. Então, você tem que provar, você tem que mostrar que vale a pena a empresa não te perder. A empresa não pode te perder, porque você é um diferencial, porque você é fundamental, porque você é muito importante. Então, isso aí é o boom, sabe? É o pulo do gato, né? É a dedicação que você tem. Então, a formação de qualidade dos profissionais é fundamental. Tem gente que faz, vou fazer faculdade em tal lugar, assim, assim. Tá, você pode até conseguir um emprego, mas os olhares não são os mesmos. Infelizmente, é um tabu. É o que eu Ah, falei antes, funil. Né? Eles vão dar prioridade a um aluno que vem de uma universidade pública, uma universidade como PUC, não é pública, mas é uma qualidade de nome, né? Uma FUNCEFET, né? Uma Unicamp, sabe? Isso tudo, o UFRJ. Isso aí faz grande diferença de um outro profissional que vem de uma universidade que não tem, né, uma qualificação tão boa pelo MEC e por tudo, né? Na hora de contrabalançar, na hora de contratar, vão sempre contratar aquele que oferece o melhor conteúdo, a melhor capacidade profissional dentro daquilo que foi estudado. É essa a minha visão, e essa é a visão real, porque eu participei disso tudo, né? Eu vivi isso tudo, então eu posso falar assim de cadeira que é exatamente assim que acontece, entendeu? muito bom, muito bom. É isso aí. Hoje eu converso com a economista e educadora Sandra de Souza Moreno Gorito. Esse sucesso, essa explosão na sala de aula, nas empresas, essa mulher que respira matemática. Como você hoje analisa, né, a economia do Brasil? Como você estuda esse processo aí que dá tanta dor de cabeça hoje no Brasil? Você viu que eu tapei. Olha, você tinha que me deixar numa saia justa, né? Essa pergunta é uma saia justíssima. Sabe aquela saia justíssima que você fica com a perninha assim, que você não consegue andar? E eu Vamos preciso. lá. Vamos falar sobre isso. Então, a primeira colocação que eu tenho que fazer, assim, sendo bem objetiva, nada de enrolação, não vou dar uma aula de macroeconomia, microeconomia, não vou dar uma aula de economia pública, que não adianta, que não é esse o interesse, sim, é o que nós, na realidade, o que eu, por exemplo, como economista, poderia estar dando de contribuição, né, nesse momento. Então, assim, bom, o mundo está numa crise fenomenal. O Verdade. mundo inteiro. Depois eu venho para o Brasil. A Uhum. pandemia, a gente sabe, que trouxe grandes instabilidades para o mundo inteiro. Uhum. Nós podemos perceber que, por exemplo, os Estados Unidos ficou, se não fosse o grande, né, a grande potência que são os Estados Unidos, ia haver um índice de mortalidade ainda maior, porque ele não oferece nenhum tipo de saúde pública que seja acessível a outras pessoas, as pessoas, né, mais carentes, etc. E a gente viu isso no mundo inteiro. A gente viu que o Brasil, né, apesar de tudo, né, de ser um país emergente, de ser um país
que ainda não despontou, né, por todas as características, desde o descobrimento, desde a exploração, né, que a gente sofreu, não despontou ainda como uma superpotência, e se continuar com essa cabeça, né, com esse tipo de mentalidade, continuará sem ser reconhecido mundialmente como uma grande potência. Verdade. O Brasil é o único que possui um sistema único de saúde, que é o SUS, Uhum. né? Então a gente conseguiu perceber isso, e isso foi uma coisa positiva para a gente. Para nós, foi uma coisa muito positiva. Porém, o que acontece? Com a pandemia, veio uma recessão muito grande, né? A recessão bateu de frente, né? E a tendência essa recessão trouxe uma tendência muito drástica, que foi a alta das taxas dos juros. A taxa Selic disparou de Uhum. forma descontrolada, está num patamar altíssimo, e a tendência para continuar subindo em 2022, e talvez ainda em 2023 não se consiga controlar, né? E aí tem uma série de outros fatores que envolvem isso. Por exemplo, quando você tem dois tipos de políticas que podem ser aplicados dentro de um país. Estou falando de Brasil, estou falando de mundo, mas especificamente do Brasil. Ou a política fiscal ou a política monetária. Uhum. Se você trabalha com a política fiscal, você trabalha com incentivos fiscais. Ou seja, vou estar dando facilidades para as empresas, diminuição de taxas das empresas, com FIIs e etc., para que elas possam ter base e embasamento para estar com a alta de emprego, né, cada vez maior, mantendo ali um equilíbrio econômico. Eu vou estar fazendo ofertas, né, de concursos públicos, eu vou estar fazendo ofertas de saúde pública, eu vou estar fazendo ofertas de escolas públicas de qualidade. Isso é a política fiscal, Uhum. que não é aplicada no Brasil, no momento. E tem a política monetária. A política monetária é você soltar a moeda no mercado para que a população tenha dinheiro, para que possa equilibrar a demanda e oferta. E Então, oferta. assim, a gente tem um ponto de equilíbrio. Quem é o ponto de equilíbrio? Demanda e oferta exatamente iguais. Quando, na realidade, existe uma oferta muito grande, mas a demanda está caindo, você consegue uma deflação. E Uhum. quando você tem exatamente uma alta muito grande dos preços, e, na realidade, a probabilidade é de comprar e que você não tem esse poder aquisitivo, você tem uma inflação descontrolada. Verdade. Então, aonde nós chegamos? Nós estamos assim, ó, George. No nosso. Aqui, eu estou fazendo um gráfico aqui né, de equilíbrio econômico, para você ver. O cruzamento, a interseção, falando matematicamente, né? A interseção dos meus braços é exatamente o ponto de equilíbrio que a gente não está nele. Tá? Então, existe uma. Por um lado, em algumas coisas, alguns fatores e alguns setores, uma oferta muito grande e pouca procura por causa da escassez. Do outro lado, uma demanda muito grande e pouca oferta por causa da escassez também dos empresários. Porque, na realidade, o que a gente consegue ver? Quando acontece essa dicotomia, essa instabilidade, o ambiente econômico fica totalmente desestruturado. Então, a renda das pessoas e o faturamento das empresas são diretamente afetados, Com tanto um certeza. quanto o outro, né? Então, o que está acontecendo em 2022? Por conta da incerteza, por conta do aumento do risco país, os investidores temem em estar investindo dentro do nosso país por causa da estabilidade, da alta inflacionária, do descontrole inflacionário. Uhum. E aí, por conseguinte, os bancos também reduzem a oferta de crédito para as empresas, para as pequenas empresas que estão quebrando e para a Uhum. população. Então, o que vai acontecer? Por que eles fazem isso? Pelo temor da inflação descontrolada, pelo temor da inadimplência dos tomadores de empréstimo. Quem garante que você vai chegar ao banco, vai negociar, eu quero abrir uma empresa porque eu perdi o emprego, vou abrir uma empresa, eu preciso de R$ 200.000 para iniciar minha empresa. Muito bem. Será que o banco vai te fornecer? Quais são as qualificações que você tem? Qual é a garantia que você vai dar? Eu vou dar minha casa de garantia.
eu vou dar uma joia rara de garantia. Entendeu, Jorge? Isso aí, ó, é instabilidade. Então, o microempresário está sofrendo demais. As empresas estão com muita defasagem e, consequentemente, existe o desemprego formal, né? Existe a queda do vínculo empregatício. Por quê? Porque, na realidade, não se está contratando com tanta facilidade assim. Pessoas estão morrendo de fome. Uhum. A gente está num patamar em que hoje você compra 1 quilo de feijão por R$ 10. Amanhã você vai comprar o mesmo quilo de feijão, só que ele já está R$ 12. Uhum. A situação no Brasil está dessa forma. A gasolina, o combustível em si, né? O combustível em si, ele aumenta praticamente todos os meses. Às Isso. vezes mais de uma vez por mês. E com o aumento do combustível, aumenta tudo. E o É. poder aquisitivo do povo cada vez menor. Por quê? Porque a falta de oferta de emprego, a quebra de muitas empresas, não tem fornecimento de dinheiro para que essas empresas possam se reerguer. E detalhe, agora eu vou entrar num ponto, né, nevrálgico da coisa. O Uhum. governo não incentiva as empresas para que elas possam respirar e, consequentemente, fazer uma nova criação de empregos para que possa haver um equilíbrio dentro dessa nossa economia, né? Na realidade, o nosso governo ele não tem uma política de controle de fiscalização de preços. A gente não tem isso no nosso país, por esse governo. Ele não faz nenhum tipo de política de fiscalização, de controle. Então, as coisas estão desordenadas, né? O desemprego continua cada vez mais alto, a tendência de crescimento do trabalho informal com isso é muito grande. Então, assim, eu não consigo um trabalho formal, eu vou trabalhar com um trabalho informal. Eu vou ser um ambulante, eu vou vender em casa, eu vou fazer uma outra coisa. Então, assim, terceirização para não contratar funcionários públicos, para não dar um aumento maior, um dispêndio maior, né, aos cofres públicos, segundo eles, né? Uhum. É, e o cenário que eu tenho ainda piora mais ainda, né? Além da pandemia ter contribuído bastante, vamos lá, vamos tentar resumir. A pandemia foi o caos para o mundo inteiro, Uhum. balançou o Verdade. mundo inteiro. Brasil não foi diferente, muito pelo contrário, foi uma coisa terrível. Está agora amenizando um pouco, porém, o quadro não consegue se equilibrar, porque em meio a uma suposta volta de pandemia, que está começando a aparecer novamente, nós temos dois grandes problemas econômicos acontecendo e que vai influenciar violentamente. Primeiro, a guerra na Ucrânia, né? Ok. A guerra na Ucrânia, a Rússia, ela está fazendo uma contenção, ela está fazendo uma represária, e a Rússia é muito potente, ela é um país que vai fazendo a distribuição de petróleo e de produtos que vão dar sustentabilidade, né, nas exportações para outros países. E ela sabe disso. Então, ela está causando um descontrole econômico muito grande, né, com essa guerra contra a Ucrânia. Então, assim, a guerra é um boom para poder piorar o cenário. Uhum. E ainda para agravar, que era o segundo ponto que eu ia te dizer, a instabilidade instaurada dentro do nosso país por conta das próximas eleições do Congresso Nacional, governos de estados e presidência da República. A É. gente tem um país completamente dividido. O nosso Uhum. país está totalmente dividido, né, entre esquerda e direita. Ninguém mais sabe o que é esquerda, ninguém sabe mais o que é direita, ninguém sabe mais o que é bom ou o que é ruim, sabe? Tem por um lado pessoas que pregam, né, pela família, outro lado prega pela liberdade de expressão das pessoas. Enfim, a gente está numa turbulência, né, divisões muito grandes. O país está muito dividido e essa divisão, além da instabilidade econômica, do aumento da taxa Selic, aumento da taxa dos juros, da, é, da inflação desordenada, isso tudo vai acumulando cada vez mais. E eu penso, como economista,
como um economista, que nós estamos num trem desgovernado dentro do nosso país. A gente está Muito tentando maquiar as coisas e tentando sobreviver, sabe? O que está sustentando a maioria do povo são os programas sociais, as igrejas, aquilo que você me falou um outro dia sobre uma escola municipal que você estava dando assistência, né? Eu não sei se eu poderia falar sobre isso, mas eu estou falando porque a gente conversou em particular, né? Porque nós somos amigos antes de qualquer coisa. As igrejas fazendo ofertas de mantimentos, as instituições, sabe, de caridade fazendo esse tipo de trabalho também, para poder tentar segurar um pouco a realidade brutal que a gente está vivendo de quase miserabilidade de uma parte grande da nossa população. É um é trem isso. desgovernado, segundo a minha opinião. Hoje eu estou de frente com Sandra de Souza Moreno Gorito, essa economista, essa educadora que é sucesso no que faz. E é isso aí, para você que quer mais, quer saber mais sobre o mundo da matemática, da economia, né? Desse poder que movimenta o mundo, que é o dinheiro, é a pura verdade. Você Capitalismo selvagem, né? passa aí o seu recado, né? Deixa lá no Instagram dela, @Souza Moreno Gorito, entre em contato com ela e vocês vão ter uma aula de economia. Nosso tempo chegou assim, né, ao Quase limite. estourando. Oi? Mas a gente não vai terminar, não, né? Porque eu tenho mais coisas para falar. Nossa, mas agora é o momento da minha rapidinha com você. A gente já está do Mas tempo do a gente programa. não vai falar mais nada? Só rapidinho agora? Então tá, então vamos Agora para rapidinho. vamos na Então nossa vamos lá. rapidinha para Vamos. você. Tudo bem, gente. Se vocês quiserem, né, o segundo programa com a Sandra, eu faço o segundo programa com ela. Esse é o programa 1 e a gente vai para a segunda etapa do programa, na qual ela pode sim, né? Esse espaço para ela, ela vai poder sim trazer mais, né, soluções ou até mesmo, né? Vamos falar nas soluções para que todos vocês, telespectadores, possam abrir os olhos em relação como fazer um savings, né? A como economizar o seu dinheiro, a como trabalhar com o seu dinheiro de uma É forma muito importante. que não venha ficar prejudicado, né, pelo que vem acontecer no futuro, né? Sim. Uhum. Sim, é o problema saúde, geográfico, político, religioso. São vários problemas que sim envolvem a economia. E assim, tendo profissionais voltados para a economia em prol de esclarecer, né? E a gente sabe como educar, conscientizar é complicado, mas não é impossível. Vamos Não, agora não. com a Sandra Corito. Vamos lá, Sandra. Um lugar, Dublin, um capital momento. da Irlanda. Hã? Muito bom, Um muito bom. momento, um momento bem rápido, né? Pucón, no Chile, onde eu estava com meu marido, né? De frente, hospedada na mesma rua em que a gente caminhava para o vulcão e aquela visão que a gente tinha do vulcão, sabe? Quando a gente acordava, como a gente ia dormir, foi assim uma visão inesquecível. Isso foi um momento para mim muito marcante. Para mim foi extremamente marcante. Muito bom. Uma cor, Bordeaux. um momento. Amo Olha Bordeaux. O só, momento está aqui com você, o momento do meu casamento, o momento do meu casamento é muito importante, foi muito importante para mim. um sentimento, Sentimento amor, razão ou emoção. as duas, juntas e misturadas. Vamos lá, então. Matemática. Tá? O seu som está bem baixinho. Matemática. Olha, matemática para mim é vida, tá? Então, segundo Galileu Galilei, a matemática é a ciência que Deus criou
para fazer a leitura do universo. Não existiria vida se não houvesse matemática. Assim como diz Lulu Santos, né? Não existiria cor se não houvesse um silêncio. Também não existiria mundo se não houvesse matemática. A matemática é vida, é o que movimenta o mundo. Um medo, Futuro. uma vontade. De voar de parapente nos Alpes Suíços. Se não fosse professora e economista, você seria? Engenheira. Uma palavra que defina Sandra Gorito. Superação. Deus. Deus para mim é tudo. Deus é nele que eu coloco toda a minha confiança. Quem como Deus? Ninguém, né? Então, assim, Deus para mim é o fundamento de tudo, é aquele que nos dá suporte para a gente conseguir superar os nossos momentos, as nossas dificuldades, porque a gente não é só profissional, a gente não é só um estudante, a gente é ser humano e a gente precisa muitas vezes do equilíbrio, né, emocional diante das dificuldades, das situações que se apresentam, e se não fosse Deus, a gente não conseguiria, segundo a minha opinião. Para mim, Deus é tudo, né? É nele que eu coloco a minha confiança. Que essa confiança que você deposita nele, nessa força, nesse universo, né, que nos movimenta a cada dia, que Deus sim possa contribuir sempre, que você continue sendo uma fonte de inspiração para os seus alunos, colegas de trabalho, que você se sinta cada dia mais realizada. Esse é o meu desejo a você. Tudo que eu desejo é muito sucesso, que você continue trilhando esse caminho onde você é sim uma fonte de inspiração para muita gente e para mim, não tenha dúvida disso. Muito obrigado pelo seu momento comigo, por fazer com que, né, hoje, né, nós realizamos aí, gente, essa entrevista tão esperada, tão namorada, né? Essa entrevista que, né, Quase 2 anos, né, Jorge? Quase 2 anos, né? quase 3 anos, né, nesse estudo. Vamos fazer, e agora saiu, né? Essa nossa Saiu. entrevista. Então, Isso aí. e a cada dia, Sandra, você continue escrevendo a cada capítulo, né, do seu livro que se chama Vida, que você continue escrevendo bons capítulos desse livro, né? E que através, né, desse jogo da vida, nessa arquibancada que é enorme, tenha certeza que pessoas como eu, nesse jogo, estamos lá, aplaudindo você de pé, porque você é puro sucesso. Muito obrigado por essa oportunidade, e é de coração que eu deixo assim declarado a brasileiros, cidadãos do mundo, o carinho e a admiração que eu tenho por você, como pessoa e como profissional. Muito obrigado. E eu te agradeço demais, né, pela confiança, porque a confiança é tudo, né, Jorge? Obrigada, tá, por você existir, por ser um exemplo para mim, sabe? Uma inspiração para mim, porque vendo você onde você está, as conquistas que você teve e terá ainda mais, com Obrigado. todas as dificuldades que você sabe que você passa, mas você é de uma superação muito grande. Você é uma pessoa de um interior maravilhoso. Você é uma pessoa que passa uma energia muito boa. Por mais que você esteja com algum problema, você não deixa isso transparecer, porque a sua energia é tão boa, a sua boa vontade, o seu coração é tão enorme, né? E a sua vontade, a sua gana, né, por superar a si mesmo é admirável, tá? Eu tenho muito orgulho de você. Saiba E eu, disso. você, muito obrigado. Olha, um beijo, Um beijo sucesso. no seu coração.
E para todos vocês que estão aí do outro lado, estão sempre acompanhando, né, o nosso trabalho, fica aqui minha gratidão, muito obrigado, obrigado pela sua audiência. Se não fosse a sua audiência, eu não teria um programa que está tendo todo esse sucesso. E é por isso, gente, que eu me empenho a estudar sobre a vida de pessoas, né, que são fonte de inspiração. Pessoas que trazem para vocês histórias marcantes, histórias que fazem a diferença todos os dias. E aqui fica o meu carinho e o meu abraço para você, Sandra, e para todos vocês. Obrigado pela Um audiência. beijo grande para todos, muito obrigada. Deus abençoe a cada um e sigamos em frente com firmeza e com fé. Um beijo a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.